Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Hoje vamos falar um pouco a respeito de um assunto que está causando grande polêmica na mídia, que é a febre amarela. Nossa convidada é a enfermeira responsável técnica de imunização, Gisele Cátula. Gisele, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu estar aqui, obrigado pelo convite. Sim, a gente vem esclarecer algumas questões que realmente está causando um pouco de confusão aí, né? Exatamente. A febre amarela, a gente já ouvia falar, mas ela não estava tão em evidência como está agora, né? Então é importante realmente esclarecer alguns pontos com relação a ela. Gisele, então falando de febre amarela, vamos explicar então, colocar o que é a febre amarela. A febre amarela, doutor, ela é uma doença infecciosa causada por um vírus que é da família a gente chama dos arbovírus, né? É um vírus que normalmente circula e é transmitido por os mosquitos, né? E ela pode causar tanto sintomas leves como pode ter algumas complicações. Então, é certo. uma doença importante e que a gente deve dar atenção a ela. Gisele, nós sabemos que parece que existem dois tipos, né, de febre amarela, que é a silvestre e a urbana. Isso. Você pode explicar para os nossos telespectadores? Sim. A febre amarela que nós estamos tendo agora, que está acontecendo os casos, por enquanto a maioria dos casos, todos os casos, são a febre amarela silvestre. Certo. Que é transmitida pelo mosquito Haemococcus, né, ou o Sabetes, que são mosquitos que vivem na área das florestas, das matas, próximo à beira de rio, né? Então, esse vírus, o que acontece? O macaco fica doente pela febre amarela, com o vírus da febre amarela, e esse mosquito que vive nessas áreas de mata pica o macaco. E ele pode, assim, ir transmitindo, então, né, para outros macacos ou para o homem, quando esse homem adentra a mata. Normalmente... E como que acontece essa transmissão, Gisele? Então, essa transmissão é pela picada do mosquito. Então, às vezes o homem tá lá, principalmente o trabalhador rural, né, que tá lá na lavoura, ou pessoas que fazem turismo ecológico, ou que trabalham nas florestas, aonde esses mosquitos vivem, eles podem então picar o homem, porque o homem adentrou na mata, né? Por isso que é considerada a febre amarela silvestre. Certo. A febre amarela urbana, ela é transmitida também da mesma forma, pelo mosquito, só que pelo mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que nós temos em grande quantidade. Já né? Bastante comentado, né, Gisele? Isso, que não transmite só a febre amarela, transmite a dengue, a chikungunya e a zika, né? Então, a preocupação do Ministério da Saúde é conter a febre amarela como febre amarela silvestre, porque certo. No Brasil nós não temos febre amarela urbana desde 1948, foi o último caso registrado. Então, na cidade, por enquanto, nós não temos. Existe o risco? Se Deus quiser, não vamos ter, se né, Gisele? Se Deus quiser. Existe um risco muito grande, porque nós temos muitos mosquitos, né? Então, o que nós precisamos fazer? Controlar principalmente o criadouro, né? A gente não pode deixar o mosquito do Aedes aegypti continuar se multiplicando na cidade. Gisele, uma coisa que a gente sempre ouve é que se uma pessoa está com febre amarela, ela pode transmitir para outra pessoa? Porque agora há pouco você falou que a transmissão é pela picada do mosquito. Isso, né? Não. A febre amarela ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela só pode ser transmitida através da picada do mosquito, né? Então, normalmente o macaco, ele é o primeiro hospedeiro da febre amarela, do vírus da febre amarela. Esse mosquito, então, que vive na área das matas, pica o macaco, e aí esse mosquito que está contaminado com a febre amarela vai então picar um homem ou outro macaco, né? Isso certo. Se o homem estiver na mata, nessa região de floresta, por isso febre amarela silvestre. Gisele, tem alguma maneira dessa doença ser evitada? Sim, existe a maneira mais eficaz, que é a vacinação contra a febre amarela, né? Então, existe a vacina de febre amarela há muitos anos, ela é uma vacina muito eficaz e a pessoa estando vacinada, ela está protegida contra a febre amarela.
além, né, dos cuidados como o uso de repelentes, né, e telas, pessoal que realmente precisa ir até essas matas que são consideradas áreas de risco e por qualquer motivo não possam vacinar. Outro meio de se prevenir é usando repelente, os repelentes, né? Roupas de manga comprida, né, com proteção para que não possa o mosquito picar. Mas a mais eficaz, sem dúvida nenhuma, é a vacinação. É a vacinação, né? Sim. E essa vacinação está disponível para toda a população. Sim, a vacina está disponível, sempre esteve, né, no calendário anual, todos os dias disponível para toda a população. É que houve uma intensificação agora Exatamente, com os casos, né? O Ministério então ofertou muito mais número de doses para a população, mas essa vacina sempre esteve à disposição no calendário. Gisele, vamos falar um pouquinho a respeito dos sintomas dessa doença? Sim. A febre amarela, ela normalmente, a grande maioria dos casos das pessoas que contraem são sintomas leves. Seria febre, dor no corpo, náuseas, vômito, dor de cabeça. Então, assim, normalmente evolui bem essa doença, mas uma média de 15% dos casos podem, depois de uma melhora desse quadro leve, às vezes de horas ou dias, a pessoa pode apresentar complicações, né? E essas complicações são normalmente uma febre muito mais alta, a pessoa começa a ter icterícia, né? Que é aquele aspecto amarelado da pele, do branco dos olhos. Pode ter também sangramentos, que normalmente podem ser gastrointestinais, né? Do estômago, intestino. E podem evoluir, poucos casos, mas podem evoluir para complicações como falência de múltiplos órgãos, principalmente fígado e rim. Então, aí causando, às vezes, levando morte, a óbito. A gente tem uma porcentagem grande dessas pessoas que chegam a complicações, que são 15% dos casos das doenças, 50% desses 15% podem evoluir para óbito. Então, é uma doença de alta letalidade. Ô Gisele, por que acontece de chegar a óbito? A pessoa demorou para procurar ajuda ou depende muito do organismo de cada um com a reação da doença? Depende muito do organismo. É porque, como é uma doença causada por vírus e nós não temos um tratamento para o vírus, trata-se normalmente a causa, né? Porque a maioria das infecções virais a gente não tem uma medicação para tratar o vírus. A gente normalmente trata os sintomas, né, dessa doença. Exatamente. E às vezes a pessoa, principalmente que tenha uma deficiência imunológica, alguma patologia de base, ela pode evoluir para essa complicação e pode vir a óbito. Gisele, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de febre amarela. Gisele, quais os locais, né, os lugares que são classificados como área de risco da febre amarela? O Ministério da Saúde ele trabalha com a recomendação de áreas de vacinação para alguns estados do Brasil, né? E não são todos. Normalmente, alguns municípios do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo não eram área de recomendação. Mas como a gente teve o aumento da circulação do vírus, da febre amarela, que foi comprovado pela morte dos animais, né, que são a morte dos macacos, que são consideradas epizootias, alguns estados já entraram nessa área de recomendação de vacina. Então, a área de recomendação, a área de risco, é todo local onde ocorre a circulação desse vírus. Né? Então, a gente tem a grande maioria dos estados hoje, e devido a esses casos aumentando, né, de febre amarela, está se expandindo, então, essa área de recomendação. Então, toda pessoa que for viajar ou se deslocar para essa área de recomendação de vacina, ela tem que se vacinar pelo menos 10 dias antes, para que a vacina proteja ela efetivamente, para que não ocorra o contágio da febre amarela. Exatamente, pelo menos se protege, né? Sim. Previne.
A vacina, falando na vacina, ela é 100% eficiente, Gisele? Olha, é uma vacina bem eficaz, gira em torno de 90% a eficiência da vacina. É uma vacina muito segura, apesar dela ser feita de vírus vivo atenuado, né? Que normalmente as vacinas de vírus vivo atenuado, a gente tem uma resposta melhor de produção de anticorpos, mas a gente também tem um risco maior de ter eventos adversos, Exatamente. né? Mas o que se analisa nessa situação em termos de eficácia e de segurança da vacina? A gente tem que avaliar o risco-benefício da doença. Então, por mais que a vacina tenha um risco de você desenvolver eventos adversos, né, reações, o risco de você contrair a doença é muito maior de você ter uma chance de ir a óbito do que você desenvolver um evento adverso pela vacina. Então, é essa comparação que o Ministério da Saúde faz. Então, em termos de pontos de vista, a vacina ela é altamente indicada para se prevenir a febre amarela. Graças a Deus, né, Gisele? Ainda Pelo bem. menos temos, né, como Sim, prevenir, com não é certeza. verdade? E essa vacina dura muito tempo, Gisele? A vacina, normalmente, você toma agora, né, uma dose, ela te protege por 10 anos. Depois você toma uma segunda dose e você tem imunidade para o resto da vida. Após a segunda dose, então, Sim, tem imunidade. está protegido para o resto da vida. Não há necessidade mais, porque antes do calendário você tinha que tomar vacina de febre amarela de 10 em 10 anos. Em 2015, houve uma alteração pelo Ministério da Saúde, após outros estudos, em que 2 doses é o suficiente para proteger contra a doença. Gisele, o bebê, a partir de quanto tempo ele pode ser vacinado? No calendário normal, a febre amarela é feita a partir dos 9 meses de idade. Certo. Mas em casos de surto ou de epizotia, né, que normalmente é o que está acontecendo com a maioria dos municípios, que é a confirmação do macaco com a doença, então se adianta a febre amarela a partir dos 6 meses. Então, eu Certo. começo a vacinar os bebês a partir dos 6 meses de idade. Eu não posso vaciná-lo antes dos 6 meses. A partir dos 6 meses, eu devo vaciná-los de acordo com a orientação da Vigilância Epidemiológica Regional, né? Certo. Detectando que o município esteja em epizotia ou em surto, e aí a gente inicia a vacinação a partir dos 6 meses. Gisele, bom, nós falamos do bebê. E os idosos, eles podem ser vacinados? Os idosos que nunca foram vacinados, que não têm nenhuma dose comprovadamente em cartão de febre amarela, eles precisam de uma avaliação médica, porque alguns estudos mostram que as pessoas acima de 60 anos podem desenvolver eventos graves, tem um risco maior em desenvolver eventos graves, principalmente aqueles idosos que têm alguma patologia de base, alguma doença crônica, principalmente. Então, isso às vezes pode causar imunodepressão ou alguma outra deficiência e pode, então, quando tomar a vacina pela primeira vez, ele desenvolver evento adverso. Por isso é importante a avaliação médica para os idosos que nunca tomaram. Aqueles idosos que já têm uma dose, não há necessidade de passar pelo médico, né? Ele Já pode ir sem direto problema. para a sala de vacina para vacinar. Porque o problema, os maiores indícios, né, da febre amarela, dos eventos adversos, são nas primeiras doses de vacina. Certo. Então, os idosos que não tomaram não precisa ficar preocupado, porque às vezes, ao invés de estar ajudando, às vezes vão complicar um pouquinho a saúde. Sim, eles né, têm Gisele? que ter uma avaliação criteriosa para Passar poder por uma avaliação se médica vacinar. antes de qualquer avaliação. Né? Isso. O Gisele, bom, e quem não pode tomar vacina? Olha, a vacina ela é contraindicada a princípio para gestantes, né? Em casos de surto, por ordem da vigilância, as gestantes até podem vacinar. Mas a primeiro contato é contraindicada a vacinação. Princípio não, né? A princípio não é vacinado gestante. Mulheres que estejam amamentando bebês até 6 meses. Acima de 6 meses, como o bebê pode vacinar, a mãe que estiver amamentando também pode tomar. Pessoas que têm imunodepressão, seja por tratamento medicamentoso, seja por câncer, HIV, ou então que tomem corticoides em doses imunossupressoras. Então, as pessoas que são imunodeprimidas, elas não podem tomar essa vacina. Porque, como eu falei, é uma vacina de vírus vivo, então ela tem um risco maior em desenvolver eventos adversos mais graves. Pessoas que têm doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, também é contraindicada a vacinação,
A princípio, dependendo em caso, é o mesmo caso da gestante. Em caso de surto, tem que fazer uma avaliação médica do risco-benefício. Mas a princípio é contraindicado. E pessoas que têm alergia grave a ovo, porque a vacina ela é produzida na proteína do ovo. Então ela traz traços de proteína do ovo. As pessoas que são alérgicas não podem tomar a vacina. Então, quem estiver nos assistindo, aproveitar as dicas, né, da Gisele, das contraindicações aí, Isso. né? Pelo menos relativas, né? Não absolutas. Gisele, então no próximo bloco nós teremos as perguntas dos nossos telespectadores, que a Juliana estará aqui conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de febre amarela com a enfermeira Gisele Scátula. Neste bloco também é Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, como está a curiosidade dos telespectadores a respeito desse assunto tão polêmico? Olha, doutor, muita curiosidade aqui. Recebi várias perguntas, vários e-mails aqui dos nossos telespectadores com relação a esse assunto, que, querendo ou não, é de extrema importância para toda a população. E a Gisele está aqui para poder, né, esclarecendo até as nossas dúvidas, exatamente, né, doutor? Tirar a dúvida de todos, né? De todos nós aqui, dos nossos telespectadores. Gostaria de convidar você que está assistindo o nosso programa, que mande sua mensagem, uma dúvida ou uma sugestão de pergunta para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E se você quiser mandar também alguma dúvida, alguma sugestão, até mesmo de algum tema, pode mandar também através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 99142 2421. Lembrando que todos que enviarem suas perguntas, sugestões ou temas, né, Dr. Luciano, exatamente, será mantidos em sigilo por questões éticas, doutor. Perfeitamente. Gisele, só para complementar, por exemplo, agora há pouco você disse que na mata, né, na febre amarela silvestre, tem um mosquito e o macaco, né, também é hospedeiro, não é isso? Sim. Por que o macaco e não outros animais, se na mata tem tantos animais? Normalmente o macaco ele é o hospedeiro do vírus da febre amarela. Apesar das pessoas às vezes acharem que a culpa é dele, tadinho, a culpa não é do macaco, né? Ele apenas, ele tem o vírus, né? E o que acontece? O mosquito que vive nessas florestas, nas matas, ele pica esse macaco que tem a doença e ele pode estar picando o homem ou outros macacos e assim vai espalhando a doença, né? E rápido, né, E rápido. Na verdade, quem propaga, quem transmite a doença é o mosquito. O macaco, ele apenas porta o vírus. Ok. Gisele, como eu sei que tem bastante pergunta, né? Tem várias perguntas, telespectadores, podemos? Claro. Juliana, vamos lá? Vamos lá, doutor Luciano. Gisele, qual que é o intervalo de vacinação da febre amarela? Agora a febre amarela, elas são 2 doses ao longo da vida. E o intervalo entre as doses tem que ser respeitado preferencialmente, né? De acordo com o Ministério da Saúde, 10 anos. O intervalo entre as doses. Ok. Quais são os efeitos colaterais da vacina da febre amarela, Gisele? A vacina ela pode causar alguns eventos leves, né? Normalmente febre baixa, dor no corpo, às vezes a pessoa tem náuseas, vômitos. São eventos parecidos com o da doença, leves, bem mais a menos, mas podem acontecer. Normalmente acontece em torno de 5% dos vacinados, dos primos vacinados que a gente fala, das pessoas que são vacinadas pela primeira vez. Ou seja, a gente tem que ficar atento a esses sintomas aí, né? Sim, às vezes a gente acha que é uma gripezinha. Não demorar aí, para procurar né, ajuda, porque, assim, né? Pensando vacina, que às vezes possa ser uma gripe, certeza. uma coisa... Sim, a vacina, ela normalmente, os eventos, elas são autolimitadas e evoluem bem, né? As pessoas, às vezes, 2 dias, às vezes pode ficar com dor local, mas isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que normalmente, a grande maioria não tem nada, mas existe sim o risco de se desenvolver esses eventos. Recebemos uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, Gisele. Ele tem 61 anos e não deixam tomar a vacina. Por quê? Não é que ele não pode tomar vacina. A gente tem que deixar isso bem claro aos idosos. Exatamente. As pessoas acima de 60 anos, elas podem tomar a vacina desde que elas passem por uma avaliação médica. Isto quando for a primeira vez que elas forem vacinar. Caso elas já tenham uma primeira dose, desde que respeitando o intervalo de 10 anos, elas podem tomar a segunda dose normalmente sem ter que passar para o médico. Agora, aqueles que nunca foram vacinados, como nós falamos anteriormente, existe
um risco maior, né, nessas pessoas acima de 60 anos em desenvolver eventos graves da vacina, né? Caso eles tenham alguma patologia ou alguma deficiência na questão da imunidade do organismo, e aí isso pode acontecer principalmente por ser a primeira vez, só da primeira vez. Quem toma vacina tem que fazer alguma dieta, algum tipo de repouso, Gisele? Não, de jeito nenhum. Não precisa fazer Não precisa, nenhuma né? dieta, nenhum repouso, não tem contraindicação com o uso de anti-inflamatórios, antibióticos, né? Só aqueles casos específicos que nós citamos, que as pessoas às vezes usam corticoides em doses imunossupressoras, que aí é contraindicado fazer a vacinação. Caso contrário, pode ir sem comer, normal, não precisa fazer jejum, dieta, nada disso não. Tá? Bom, doutor Luciano, tem outras perguntas aqui dos nossos telespectadores. São muitas, né, Juliana? São muitas, mas eu vou deixar o nosso e-mail aqui, quem quiser, tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, pode estar mandando pra gente, né, que eu vou mandar também pra Gisele, para ela poder estar respondendo. Exatamente. Tá? Certo. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês que enviaram suas perguntas para o nosso programa. Lembrando, mais uma vez, que não deixem de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E mande sua dúvida, sugestão de pergunta para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Mande também através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 99142 2421. E até a próxima semana. Se Deus Se quiser, Deus quiser, né, doutor. Gisele, eu sei que tem muitas pessoas que ainda não tomaram essa vacina da febre amarela. Então, quem ainda não tomou, que precisa, pode ir diretamente nos postos de saúde ou precisa de algum pedido médico, como os idosos? Não. Qualquer pessoa, né, pode ir até uma sala de vacina, preferencialmente portando cartão de vacina, porque, como nós falamos, é importante avaliar se a pessoa tem outra dose ou não e respeitar esse intervalo. Agora, se a pessoa também não tem o cartão de vacina, ela pode ir da mesma forma, né, na sala de vacina, que vai ser atendida, vai ter a vacina lá, vai ser avaliado pelo profissional capacitado e fazer a vacinação se for necessário. Né? Só os idosos que nunca vacinaram que vão precisar de uma avaliação médica. Gisele, antes de encerrarmos, eu gostaria então que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostaria de deixar que a prevenção é a melhor maneira, né, de nos proteger contra essa doença, e existe uma maneira de prevenir, que é a vacinação. Então, nós temos que estar atento ao nosso calendário vacinal, não só das crianças, mas principalmente os adultos e os idosos. E também não temos só a febre amarela que nos proteger, temos outras doenças. Infelizmente, né, Infelizmente, mas felizmente nós temos vacina que nos protegem, né, para isso, né? Então, procurar sempre ter uma regularidade em ir à sala de vacina e fazer uma avaliação do cartão para que você fique com a sua saúde em dia. A saúde em dia, muito bem. E essa vacinação é gratuita, né, Gisele? Sim, sem custo nenhum. O Ministério oferece todas as vacinas. Gisele, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para todos, né, para os nossos telespectadores, inclusive para nós aqui do estúdio. Com certeza. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.